Olá pessoal, então estamos aqui com a máquina síncrona, já no estágio um pouco mais ajustado, eu diria um estágio um pouco mais à frente, onde nós já definimos aqueles 3 pilares a qual a máquina se alicerça, e agora um assunto, eu diria, tão importante quanto partida da máquina síncrona. Independentemente de como ela vai funcionar em breve, tá? Se vai ter ação motor ou geradora, é importante que nós entendamos como é que essa máquina é colocada para funcionar. Eu reputo importância capital a isso. Isso aconteceu no motor de indução, aconteceu na máquina de corrente contínua, isso é prioritário no modo de ver a questão numa máquina rotativa. Como é que ela entra em movimento, como é que ela começa a girar, tá? E aqui cabe 2 comentários. Na máquina de indução, discutimos que existe um conjugado de partida, sim, mas é um conjugado relativamente fraco. Por quê? Pelo péssimo fator de potência do circuito elétrico do rotor, que dificulta e que minimiza muito o modo de grandeza desse conjugado. O conjugado de partida bom é aquele na casa de 2 vezes, 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do conjugado nominal, isso admitindo que a máquina está bem dimensionada para a carga a qual ela vai adicionar, ela vai trocar, tá certo? Então, conjugado de partida de 60, 80, 90, 100, 110% do nominal, na partida com carga, não é um conjugado bom. Ao contrário, tem que ver se é estático, tá? Na máquina CC, a ausência de frequência mudou radicalmente essa situação, tá? Não tendo o fator de potência, na máquina CC o conjugado vai ser aquele que nós desejarmos, tá? O céu é o limite, só que aí entra outra imposição, muito mais eu diria eletromecânica, de durabilidade, a questão do desgaste de escovas sobre o comutador. Permitir correntes muito acima de 3 vezes a nominal, mesmo que a partida seja um transiente, e eu concordo com isso, seria agredir de maneira quase irreversível as escovas, os comutadores, e aí inviabilizando a máquina a partir daí para acionar em regime permanente qualquer que seja a carga. Então, a máquina síncrona se apresenta, quem sabe, como uma solução para esses problemas, uma vez seria essa máquina tão bacana, tão espetacular, como eu havia colocado anteriormente, tá lá? Então, eu adiantei a situação e já representei aqui um modelozinho simplificado do que seria, por exemplo, uma tentativa nossa de fazer uma partida na máquina síncrona, mesmo tentativa inicial. Evidentemente que talvez até para facilitar os nossos entendimentos, eu estou aqui presumivelmente que eu quero partir um motor síncrono. Olha a situação aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Peguei um barramento trifásico, tá? Naturalmente, uma máquina trifásica que está ali, admiti um motor de 4 polos, 60 Hz, um campo girante de 1800 RPM, uma velocidade mecânica de mesmo nível, de mesmo valor, afinal de contas seria um motor síncrono, tá? E o que eu fiz? Lembrando que a máquina síncrona, no estator, armadura, alimentação direta trifásica, no rotor, tensão contínua via retificador, olha o que eu propus. Eu diria que qualquer um de nós, mesmo em estágio ainda muito inicial, um iniciante no estudo dessa máquina, ao ver a apresentação dela, como é que ela se apresenta, como é que ela diz quem ela é de fato, como eu energizo uma máquina dessa? Sem dúvida, eu pego a alimentação trifásica, disponibilizo para o estator e olha bem, do próprio barramento eu pego 2 fases, ou fase neutra, dependendo da tensão de campo, passo para o retificador e aqui para frente, através de escovas enérgicas coletores, eu excito o circuito de campo da máquina. Evidentemente, gente, não precisa nem falar isso, mas evidentemente, esse enrolamento aqui está contido aqui no rotor da máquina, tá certo? Respeitando aquela configuração, respeitando as cores dos pincéis que eu havia disponibilizado e sugerido, ainda nos momentos iniciais. A armadura em preto e a parte rotórica associada em azul, tá bom? Então, aqui eu saio do retificador e escovo as anéis coletores e excito o circuito de campo da máquina. Aqui uma chave liga e uma chave desliga, tá? Então eu preparo essa alimentação antes, preparo essa ligação antes, tá certo? E venho aqui e aciono a botoeira liga. Ora, naturalmente o que vai acontecer? Ao acionar esse circuito, eu disponibilizo a tensão da bancada, a tensão do barramento e injeto simultaneamente nessa máquina uma tensão trifásica no estator e uma tensão contínua no rotor. Observa, a máquina está parada. Eu quero dar partida da máquina, a velocidade mecânica é 0, tá? Pois muito bem. Uma análise inicial, ao acionar essa botoeira e chegando à alimentação trifásica no estator, eu diria de maneira quase instantânea, vai surgir um campo girante estatórico, uma componente resultante, girante, centrípeta e constante de força magnemotriz, naturalmente tentando imantar, magnetizar e trazer o rotor junto, natural. E uma componente de campo fixa, unidirecional, estável, paradinha no enrolamento de campo da máquina que está
associado ao circuito rotório. A pergunta é, essa máquina vai partir? Ela vai entrar em movimento? Ela vai ganhar velocidade e vai caminhar junto até se estabilizar em velocidade síncrona? É uma pergunta interessante, tá bom? Então, para nos ajudar a raciocinar o que vai acontecer aqui, eu vou voltar no tempo, em época de aluno, tá certo? E participando dessa aula, o meu professor fez uma analogia que para mim brilhante sobre esse assunto. E em homenagem a ele, eu vou repeti-lo aqui, tá? Ele disse o seguinte, imaginemos que isso aqui fosse um ímã na forma de um diapasão, tá? Um ímã natural na forma de um diapasão, onde nós temos aqui, por exemplo, a sua polaridade norte e a sua cabeça polar sul. Tá? Um ímã em forma de um diapasão, onde aqui é o polo norte e o polo sul dele. Tá? Vou pegar uma broca adequada e fazer um orifício exatamente nessa posição aqui. Furei e fiz um orifício naquela posição. Peguei uma haste, né? Uma haste mecânica, né? E passei por esse orifício, né? Ela vazou aqui embaixo, e coloquei nessa haste uma espécie de uma manivela e soldei essa haste ao ímã. Ah, ou afixei mecanicamente, talvez fosse a forma mais correta da gente imaginar isso e a nomenclatura mais adequada para entender bem esse artefato. Tá? Isso aqui nada mais é do que uma hélice, para que eu, pegando essa hélice girando, eu giraria a haste e naturalmente o ímã, uma vez que eu fixei essa haste no ímã, naturalmente para colocar esse artefato em movimento. Presa a essa haste, imediatamente após ou ligeiramente acima das saliências, das cabeças ou sapatas polares, tem uma espécie de anteparo. Tá? Presa a essa haste, uma espécie de um anteparo. Tá? Vou providenciar então agora uma agulha magnética, uma agulha, como se fosse uma agulha de um ímã, tá? Uma agulha magnética, vou fazer um orifício no centro dessa agulha, de maneira que, atenção para isso, de maneira que o diâmetro interno desse orifício na agulha imantada será maior do que o diâmetro externo desta haste, para que essa agulha, ao invés posicionada, injetada nessa haste, ela possa ter liberdade de rotação sem que o diâmetro da agulha e o diâmetro da haste faça com que uma coisa fique ligada à outra. A agulha vai ter liberdade de rotação. Então, com esse diâmetro interno desse orifício da agulha maior que o externo da haste, eu vou colocar essa agulha aqui em cima e como esse diâmetro é maior, ela vem e se apoia nessa haste, tá? Em função da diferença dos diâmetros dos dois orifícios, tá certo? E como ela tem liberdade de rotação, e se trata de uma agulha imantada, como se fosse a agulha de uma bússola, o que vai acontecer aqui, senhores? O polo sul da agulha imantada será atraído pelo norte magnético do ímã, assim como o polo norte da agulha imantada será atraído pelo sul magnético do ímã. Pronto. E essa estrutura vai tender a repouso, tá? Imaginaram isso? Imaginaram esse artefato? A haste, esse anteparo, ligeiramente acima das sapatas polares, a agulha vem, como tem liberdade de rotação, que o orifício dela tem um diâmetro maior, ela gira sobre o seu próprio eixo e entra em repouso nessa configuração aí. Dois ímãs se relacionando, um atraindo o outro atraindo um, nessa posição de equilíbrio que eu chamaria de posição inicial, tá? Sul da agulha atraída pelo norte do ímã, norte da agulha atraída pelo sul do ímã, perfeito? Eu vou te propor 3 experiências com esse artefato. Tá? Primeira experiência, em repouso total. Eu vou pegar essa haste, segurar com a mão e vou começar a girar essa haste lentamente, mas muito lentamente mesmo. Em qual sentido? Já vamos acostumar com isso, né? Sentido anti-horário, trigonométrico, positivo, tá lá o ômega S. Então girando essa haste devagar, lentamente. E vamos acelerando essa rotação também muito lentamente, de maneira que depois de 2, 3 horas de rotação eu consiga chegar aos 1800 RPM. Imaginaram nessa situação? Sistema em repouso, peguei essa haste e comecei a girar esse ímã devagarinho, muito lentamente. Vou aumentando a velocidade, aumentando. Até que, daqui a um tempo, sem necessidade de preocupação ou pressa, eu vou conseguir chegar aos 1800 RPM. Perfeito? Essa é a experiência número 1. Imaginaram a cena? A pergunta que não quer calar. E a agulha? Tá? Como é que ela vai se comportar? Tá? Muito bem. Para o sistema como um todo, eu vou para uma segunda experiência, tá? Eu pego a haste, tomo fôlego e, de uma vez, instantaneamente, abruptamente, eu injeto 1800 RPM na velocidade da haste e do ímã, tá? Estava tudo parado, eu peguei a haste, tomei fôlego e injetei instantaneamente, de maneira abrupta,
transitória, uma velocidade na haste de 1800 RPM. Pergunta, e a agulha? Tá? A agulha imantada, tá bom? Para tudo, terceira experiência, tá? Sistema em repouso, com minha mão direita eu estou aqui segurando a haste e com minha mão esquerda eu vou preparar para dar um tapa, um peteleco nessa agulha, tentando vencer a inércia dela. Olha, eu não vou nem entrar no mérito, né? Ô Max, então eu tenho que girar o ímã no sentido e posso dar um peteleco na agulha em sentido oposto? Com qual finalidade? Em que situação o campo girante de uma máquina como essa vai estar no sentido e o rotor em sentido oposto? Então, eu até descarto hipóteses dessa natureza, tá bom? Então, eu vou pegar a haste com a mão direita, vou acioná-la no sentido e vou preparar para dar um peteleco na agulha, evidentemente, impulsionando-a no mesmo sentido de giro da haste, do ímã, tá certo? E vamos admitir que eu sou um cara de uma coordenação motora absurda. Você nunca viu igual. Melhor que esses malabarismos aí que ficam em sinal, brincando com bola, com facão, etc. Tá? Eu tenho uma capacidade imensa manual. Uma coordenação motora que você nunca viu. Então, ao mesmo tempo que eu injetar o giro com a haste, com a mão direita, eu dou um tapa, um peteleco na agulha no mesmo sentido, inclusive com ordens de grandezas muito equivalentes, para que um dispare na frente do outro, não dispare na frente do um, etc. Tá? Pois muito bem. O que vai acontecer com a agulha? Tá legal? Perfeito? Então vamos reciclar? Ora, primeira experiência. Peguei essa haste e fui girando lentamente, aumentando lentamente a velocidade. Ora, o sul aqui da agulha, do ímã, está paradinho, e o norte da agulha do lado dela, se atraindo mutuamente. Aí, por ação do giro, o sul vai começar a girar, começa a se deslocar muito lentamente. Ora, bolas, o sul do ímã vai atrair o norte da agulha sempre. Na hora que o sul começa a se deslocar, o norte da agulha fala, ô sul, eu quero ir com você. O sul fala, então venha. Como a velocidade está pequena, a variação é muito pequena, há um tempo real, há um tempo necessário, há uma certa respeitabilidade de inércias para que a agulha identifique isso e comece realmente ao norte dela acompanhar o sul e aí acontecer o contrário do lado de cá e gradativamente a agulha vai aumentando de velocidade com a medida que eu aumento a velocidade do ímã. Tá? Evidente que eu estou partindo do pressuposto que aqui não é questão de torque, existe acoplamento magnético mais do que suficiente entre ímã e agulha para essa situação acontecer. Eu estou tentando avaliar a questão da dinâmica do processo. Tá? Então, se eu comecei a girar a agulha devagarinho, a haste devagarinho, é natural que a agulha acompanhe também vagarosamente, de tal maneira que quando eu chegar aos 1800, a agulha chegou junto, perfeitamente sincronizada e acompanhando essa variação do ímã. Perfeito? Na experiência 2, estava todo mundo parado, e aí, o sul do ímã aqui, maravilha, acoplado ao norte da agulha, maravilha, aí, sem aviso prévio, de uma vez, o sul do ímã se manda, tá! Olha, o norte da agulha, eu quero ir também, sou traído por você, só que na hora que o norte da agulha vai querer ir, o ímã já girou, então passa que agora é o norte dele, aí o norte da agulha fala, não, norte você eu vou ser repelido por você, eu vou voltar, só que o norte se manda, na hora que ele tenta voltar, o ímã já girou de novo, já é o sul. Não, eu sou atraído agora pelo norte, ou seja, a agulha não tem tempo real de resposta pela dinâmica abrupta inserida na haste. Ela gira em alta velocidade e a agulha fica literalmente vibrando, não consegue acompanhar, não consegue vencer sua inércia no tempo de resposta pela velocidade imposta com a haste no ímã em rotação, perfeito? Ela fica vibrando, não consegue acompanhar e não consegue se sincronizar com o ímã, tá? E na terceira hipótese, lembra daquela coordenação motora ímpar? Na hora que eu mando ver na haste, eu dou um peteleco na agulha. Eu até admito que mesmo sendo um cara espetacular de coordenação motora, talvez tenha uma certa oscilação, mas como eu venci a inércia da agulha com o peteleco, no instante que eu acionei o ímã, quer dizer, o sul do ímã se manda e o norte da agulha também. Então, os dois caminhando juntos, um interfere sobre o outro, um se atrai e ali, talvez até, repito, insisto, com uma certa oscilação, mas a tendência é que o sistema tenda ao equilíbrio dinâmico, ambos girando sincronizados com a mesma velocidade. Perfeito? Deu para entender as ideias? Pois muito bem, vamos aferir isso? Prepare essa ligação, tensão trifásica chegando no estator, tensão contínua no rotor, praticamente no mesmo instante que eu aciono essa chave liga. Pergunto eu, o que vai acontecer com essa máquina? Em qual das três experiências eu poderia verificar o que está acontecendo de fato com essa máquina nesse instante de partida? Na sua opinião, qual seria? Um tempinho, uns 2 segundos para você avaliar. Que eu entendo que você já veio pensando o que poderia ter de
equivalência dessas experiências com a partida do motor ou a tentativa de partida. Vamos o que está acontecendo? Talvez nos ajude. Na hora que eu ligo essa chave, pá, entra no estator o quê? Um campo magnético girante que já se estabelece a 1.800 RPM, já se manda a 1.800 RPM. Estava todo desligado e liguei a chave, ele entrou a 1.800 e se manda, tá? Se manda, perfeito? Quem? O campo magnético girante do estator. E ao mesmo tempo eu também energizei o rotor. Então eu criei no rotor também um campo magnético. Eu polarizei o rotor, criei no rotor espécie de uma agulha imantada, tá? Só que o rotor tem peso, o rotor está parado. Eu vou até criar uma hipótese aqui bem interessante. Vamos admitir que na hora que eu liguei essa chave, o campo girando do estator tinha uma cabeça norte aqui. E quando eu excitei o campo magnético do estator, tá? E quando eu excitei o rotor, apareceu um campo magnético dele com a cabeça sul aqui, até para que aquela coisa também se estabeleça. Só que o norte se manda. E o sul do ímã vai querer. O sul do rotor vai querer acompanhar a dinâmica do norte do campo girante. Só que essa dinâmica é muito grande. Então, na hora que esse norte girou, já veio o sul do outro lado. E aí, como o rotor está começando a querer ser atraído, quando chega esse sul aqui, o sul do rotor fala, não, você é repelido por você, tenta voltar. Só que o campo girante continua com sua dinâmica. Passa norte, passa sul e o rotor fica o quê? Quero ir, quero voltar, sou atraído, sou repelido. Então, você já percebeu o que vai acontecer. Quando a gente energiza uma máquina desse jeito, eu estou criando uma situação muito parecida ou equivalente à segunda experiência do ímã e da agulha imantada, ou seja, o rotor fica vibrando. Não é que falte torque, não é que falte relação de forças, não é a questão aqui de ordem de grandeza, não é uma questão de valor absoluto, é uma questão de quê? De dinâmica, de respeitar as inércias, tá? Tempo de resposta. O rotor, com seu campo magnético, não consegue responder em tempo hábil à ação de atração ou repulsão que o campo girante vai impor sobre ele. Resultado, o rotor fica oscilando, fica vibrando e não acelera. Deixa eu ver se eu entendi, Marcos. Você está dizendo para mim que se eu tentar partir uma máquina síncrona desse jeito, ela não vai partir? Exato. Então, o que nós podemos concluir? Olha que coisa interessante, olha que coisa surreal. Uma máquina síncrona não apresenta, não possui conjugado de partida. Por quê? Porque ao fazê-lo, nós tentamos acoplar dois campos magnéticos de espécies completamente distintas. Um altamente girante, síncrono, né, de alta velocidade, cinético no estator, e um estático, paradaço, totalmente inerte no circuito rotório. Eles até tentam se reconhecer, mas a dinâmica do processo não permite que isso aconteça. Olha que coisa paradoxal. A máquina das máquinas, o welcome to the top das máquinas elétricas, não apresenta conjugado de partida. E nesse particular, o motor de indução dá de 1000, né? Porque prefiro ter um conjugado de partida baixo do que não ter nenhum. Mas isso é fato, senhores. Uma máquina síncrona não apresenta conjugado de partida. Não tem. Por quê? Porque ela tenta associar, ela tenta acoplar dois campos magnéticos distintos. Um girante, dinâmico, do ambiente estatórico, e um fixo, estático, do ambiente rotórico, quando você providencia essa forma de alimentação. Vão jogar fora a máquina? Não, absolutamente, né? É o que eu sempre falo. Quando as máquinas apresentam algum elemento depreciativo, identifique-o, tente entender a causa e o porquê, e vamos tentar buscar respostas para isso. Se a máquina síncrona não apresenta conjugado de partida, vamos arrumar metodologias, alguma forma de auxílio para que essa máquina entre em movimento, tá? Por isso, então, métodos de partida da máquina síncrona. Basicamente, senhores, existem dois, tá? Basicamente existem dois. Tá? O primeiro eu vou dar uma pincelada agora, nesse mesmo videoaula, porque ele é quase uma consequência natural dessa conversa. E ele vai ser muito debatido aqui a posteriori, quando estiver falando de geradores em sistemas interligados, barra infinita ou modelos isócronos, tá certo? E um segundo método, que vai requerer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, eu vou dedicar uma videoaula especificamente a ele para fazer isso com tranquilidade, sem atropelos, tá bom? Então existem dois métodos basicamente para você partir uma máquina elétrica. A gente parte uma máquina síncrona, né? A partida com máquina auxiliar, e aí você já percebeu basicamente quem seria essa máquina auxiliar. E o segundo método seria partida
com enrolamento auxiliar. Enrolamento auxiliar. Muito conhecido como enrolamento amortecedor. É importante chamar a atenção desse nome. Ele amortece os gradientes, ele não blinda. Enrolamento amortecedor de Leblanc. Perfeito? Tá? Então, uma máquina síncrona parte basicamente usando um desses dois métodos. Tá? Eu diria que esse aqui é o mais utilizado quando você pretende uma ação geradora na máquina. E esse aqui, quando você quer que essa máquina opere como um motor, tá bom? Então, em rápidas palavras, mesmo porque eu diria que essa partida você já entendeu basicamente a partir desse efeito, o que seria partir essa máquina com a máquina auxiliar? Então, imaginemos a seguinte condição prática. Aqui nós temos uma máquina síncrona, tá legal? Preparando então a sua alimentação externa, está aqui, seu circuito de estator, RST, recebendo a alimentação trifásica, polo 60 Hz, a configuração polar que você desejar, tá? E aqui o rotor dessa máquina, tá? Que será naturalmente excitado em corrente contínua por uma bateria, né, que vai injetar essa tensão e essa corrente a partir de anéis coletores e escovas de grafite, tá bom? Esse eixo aqui dessa máquina vai estar acoplado mecanicamente ao eixo de uma outra máquina que eu chamo de máquina auxiliar. E aqui entende-se como máquina auxiliar o quê? Um motor de corrente contínua, por exemplo, tá? Um motor de indução, por exemplo, uma turbina hidráulica, uma turbina térmica, uma turbina eólica ou algo dessa natureza. Qualquer máquina que vá impor velocidade, potência mecânica ao eixo da máquina síncrona. Por quê? Porque estão acoplados mecanicamente. Então, para o sentido que essa máquina auxiliar se movimentar, naturalmente ela vai levar junto o eixo da máquina síncrona ao lado. Tá legal? Perfeito? Imaginaram a situação? Então vejam bem. Vamos supor que na máquina síncrona eu já deixei preparado essa ligação aqui. Porém, eu quero tecer dois comentários antes. Primeiro, eu já fui à placa da máquina síncrona e verifiquei na placa dela qual é a sua velocidade. 1800, 1200, 600 RPM, 200 RPM, 80 RPM, 60 RPM máquinas de grande porte, os hidrogeradores, tá? Velocidades maiores, os termogeradores de usinas termoelétricas, não importa. Fui na placa dela e observei qual é a sua velocidade síncrona. Ok, registrei isso. E já disponibilizei no eixo dela um dispositivo que meça essa velocidade. Um tacômetro digital, né? Um taco gerador, algo dessa natureza. Qualquer dispositivo que tenha finalidade única e bem definida e precisa de aferir a velocidade do eixo dessa máquina. Essa é a primeira condição. Segunda condição, antes de levar essa alimentação para o estator, eu passei por um equipamento simples, sequencímetros, por exemplo, que vão aferir o que, como o próprio nome do instrumento diz, a sequência de fases RST, ABC, que eu vou disponibilizar no estator dessa máquina e já defino a priori qual o sentido de campo girante que essa sequência vai jogar no eixo da máquina. Você já deve estar entendendo o porquê. Lembra do peteleco daquela experiência 3? Ora, eu não vou nem entrar no mérito. Quando eu campo girante para o sentido e rotor acionado em sentido contrário, é você acionar o ímã no sentido e dar um peteleco na agulha em sentido oposto. Não vou nem entrar no mérito dessa discussão. Tá? Então eu já aferi isso. A sequência de fase está ok, para que, na hora que eu energizar essa máquina, o sentido de campo girante que eu vou aplicar no estator será o mesmo sentido de giro que a máquina auxiliar vai impor ao rotor dessa máquina. Tá? Então essas duas condições iniciais, preliminares, são importantes para o sucesso desse experimento. Tá? Então deixo a ligação preparadinha, já aferido a sequência de fase, o tacômetro na ponta do eixo dessa máquina e vou e aciono a minha máquina auxiliar. Então começo a girar o processo trabalhando em cima da máquina auxiliar. Eu vou aumentando a velocidade devagarinho, com a máquina síncrona totalmente desligada, totalmente desenergizada. Vou lá começando então a girar a máquina auxiliar e vou acompanhando no tacômetro que está no eixo da máquina síncrona a velocidade do eixo dela. Tá? Então, vai aumentando a velocidade da máquina auxiliar, acoplamento mecânico, aumentando a velocidade do eixo da máquina síncrona, eu acompanhando. No momento em que o tacômetro ligado ao eixo da máquina síncrona registrar que a velocidade do eixo está a mais próxima possível da velocidade síncrona, isso na placa da máquina, o que significa para nós aqui o mais próximo possível?
por mais incrível que pareça, é o mais próximo possível mesmo. Quanto mais próximo, melhor. Tá? Então, na hora que a velocidade mecânica do eixo da máquina síncrona, aferida pelo tacômetro, coincidir com a velocidade que está na placa dela, eu aciono a motorreira liga. Eu injeto no estator um campo girante que já entra em velocidade síncrona, naturalmente, e excito o rotor com tensão contínua. Crio no rotor um campo fixo, um campo estacionário, um campo unidirecional. Só que o rotor, onde eu acabei de injetar essa tensão contínua, já está em velocidade praticamente síncrona e aferida, a priori, no mesmo sentido do campo girante. Eu posso até admitir talvez uma pequena diferença, que eu disse o mais próximo possível, mas o fato é que um campo acaba reconhecendo o outro, eles sincronizam, se acoplam e passam a trabalhar sincronizados. Isto posto, senhores, eu poderia inclusive, com um arranjo, uma engrenagem, uma embreagem, desacoplar a máquina auxiliar, tirar a máquina auxiliar do processo, desconectar essa composição mecânica, que a máquina síncrona continuaria normalmente em velocidade síncrona. Por quê? Os campos estão amarrados e ela passa a trabalhar síncrona como de fato ela é, tá? Com os dois campos girando naturalmente a mesma velocidade, sem nenhum nível de escorregamento. Então você percebe que essa formatação de configuração é típica para uma ação geradora. Uma perguntinha que não quer calar antes de fecharmos esse vídeo aqui. Ô Marcos, eu posso partir essa máquina? Admita que essa máquina tenha 4 polos, campo girante 1800 RPM. Eu poderia partir essa máquina usando um motor de indução de 2 polos? Poderia. Porque o campo girante do motor de indução de 2 polos, eu deixo a ligação da máquina síncrona prontinha e aciono o motor de indução de 2 polos. Pá! Ele vai girar a quanto? A quase 3.600 RPM. 2 polos, né? 3.600 RPM. Poxa, mas o campo da máquina de 1.800, eu sei. Eu espero o sistema estabilizar a velocidade em quase, desculpem, 3.600 e desligo a máquina de indução ao lado. Então, aí, o rotor da máquina síncrona do sistema vai perdendo velocidade aos poucos. Só que eu tenho um tacômetro aqui e eu acompanho essa queda de velocidade. Ela vai caindo gradativamente. No momento em que a velocidade do eixo se aproximar e passar o mais próximo possível da velocidade síncrona, eu aciono a máquina síncrona. O que vai acontecer? Entra o campo girante no estator, já com sua dinâmica, excito o rotor. Como o rotor está girando já quase a velocidade, naquele processo de velocidade decrescente, um reconhece o outro, a máquina se acopla, o sincronismo se estabelece e ela funciona naturalmente como uma máquina síncrona convencional. Poderia partir com um motor de 4 polos de indução? Poderia, desde que a máquina síncrona seja vazio. Por quê? Parto o motor de 4 polos, ele vai girar a quanto? A quase 1.800 RPM, quase 1.794, 1.796, 1.797, quer dizer, é quase o campo girante. Então, quando eu energizar a máquina síncrona, entra o campo girante a 1.800 e eu excito o campo do rotor, que já está quase 1.800. Então, você percebe claramente uma pequena oscilação, onde os dois campos se amarram, se acoplam e a máquina passa a trabalhar com a máquina síncrona tranquilamente. Já fiz isso em campo, viu? Ah? E detalhe, eu poderia partir agora esse motor sim de 4 polos com motor de indução de 6? Não. Por quê? Porque se eu acionar um motor de 6, ele vai girar quase 1.200 RPM, 6 polos. Aí a diferença está muito grande. Se eu tentar acionar, dá uma variação muito grande. É provável, o que eu estou falando, é muito provável que esses dois não consigam se equilibrar, se sincronizar e você vai ter uma rejeição. Uma situação transitória perigosa, inclusive. Perfeito? Então a gente cabe uma questão de bom senso. O fato é que, nessa metodologia de máquina auxiliar, o que é relevante? Que a gente consiga levar o rotor o mais próximo possível da velocidade de campo girante e assim fazer o acionamento da máquina síncrona. Perfeito? Próximo encontro nosso, próximo módulo, vamos falar do segundo método, que é o famoso enrolamento amortecedor de Leblanc, que é uma surpresa. Gerador também tem, tá? Não é só o motor que tem enrolamento de Leblanc, não. O gerador também possui. Um abraço, até o próximo módulo. Saúde e paz.